O empirismo, de Francis Bacon e John Locke. Embora o método cartesiano, baseado na razão, tenha conquistado inúmeros adeptos, conquistou também opositores. Alguns filósofos discordavam da ideia de que apenas a razão é uma base sólida para se chegar ao conhecimento científico, ao conhecimento verdadeiro. Para os filósofos do método empirista, esses filósofos afirmavam que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através da observação, que se dá através dos sentidos, pelo uso dos sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Os sentidos são para experimentar, né? Como os sentidos nos permitem experimentar o mundo, essa posição ficou conhecida como empirista, que vem do grego empiria e significa experiência. Francis Bacon. Na Inglaterra, Francis Bacon lançou as bases do empirismo, afirmando a importância dos sentidos na obtenção do conhecimento, no que foi seguido também por Thomas Hobbes. Bacon defendeu que o seu método experimental era importante para a produção do conhecimento científico, para o progresso da ciência, o progresso da técnica, por meio também do exercício do pensamento crítico, e era contra a ciência teórica e especulativa dos antigos. É importante lembrar que, a não ser em casos muito específicos, o empirismo não excluiu necessariamente o racionalismo. O empirismo afirma, sobretudo, a precedência do objeto do conhecimento em relação ao sujeito conhecedor, o pesquisador, ou seja, faz isso sem negar a importância da razão na construção do conhecimento. Ao contrário do que dizia o método racionalista de Descartes, que o sujeito é quem interpreta o objeto, é o sujeito que dá sentido ao objeto que pesquisa, aqui não. Aqui no empirismo é o objeto que vai dar ao sujeito informação e conhecimento. John Locke nega as ideias inatas de Descartes, apesar de dialogar com ele, concordar com ele em diversos assuntos, mas discorda da existência das ideias inatas, porque para ele, nossa mente é como uma folha em papel, é uma folha em branco, onde a experiência do cotidiano vai escrevendo nela as informações que vamos obtendo por meio dos sentidos, ou seja, o sujeito utiliza-se dos sentidos para olhar para o mundo e produzir conhecimento, e assim a mente anteriormente branca como um papel, vai adquirindo conhecimento através dessa experiência. Portanto, ele não acreditava nas ideias inatas de Descartes, ele acreditava que a mente era um papel em branco. Aqui ele vai reforçar essa ideia, sentido, mundo, experiência, conhecimento. Para Locke, somente após o homem haver experimentado o mundo por meio dos sentidos, ele obtém as informações e a partir dessas experiências, agora ele faz o uso da razão e vai articulando ideias antigas com ideias novas e produzindo conhecimento. As ideias simples e as ideias complexas de John Locke. Ao contrário de Descartes, que acreditava nas ideias inatas, aquelas colocadas por Deus na mente do homem, John Locke acredita nas ideias simples e nas ideias complexas. As ideias simples eram aquelas produzidas diretamente a partir das informações obtidas pelos sentidos. O homem se utiliza dos sentidos, olfato, tato, paladar, visão, audição, entra em contato com o mundo e nessa experiência ele adquire informação. Essa é a ideia simples. Aí vem as ideias complexas, que são produzidas a partir das ideias simples, ou seja, ideias produzindo ideias utilizando a razão. Descartes fazia isso com certa segurança, pois ele acreditava que as primeiras ideias, as ideias simples, elas por serem mais próximas da experiência, tinham menos chance de serem falsas. Portanto, elas eram bem mais acertadas do que as ideias complexas. No método empirista, a posição do objeto conhecido é mais importante do que a do sujeito que conhece, pois admite-se que a verdade está no objeto e só pode ser alcançada pela experiência.